Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. Estaremos hoje estudando a lição 7, o Ministério da Igreja. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Agora eu quero te pedir, Senhor, que tu abençoe cada vida que vai assistir, Senhor, através das redes sociais, esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Que o seu Espírito Santo, Senhor, possa fazer compreender tudo que nós fomos aqui falarmos, Senhor, em prol do Senhor, da nossa edificação pela Tua Palavra. Venha estar conosco, nos abençoa e nos guarda e livra de todo mal. É que nós lhe pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, nós vamos estudar hoje a lição 7, que fala sobre o ministério da igreja. Então, o texto áureo dessa lição é lá em Efésios 4:11, que fala: eles mesmos têm uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. E como verdade prática, a gente tem que os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a 3, versículo 1, a excelência do chamado ministerial. Já na terça-feira nós temos 1 Pedro 2, versículo 9, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. E já na quarta-feira nós temos em Efésios 4, versículo 11, o ministério quíntuplo da igreja. Já na quinta-feira temos Atos 6, versículo 1 a 7, a instituição do diaconato. Já na sexta-feira temos 1 Timóteo 3, versículo 2 a 7, e as qualificações morais do ministério. Já no sábado e último temos Tito, capítulo 1, versículo 7, qualificações de natureza social do ministério. Nós temos a leitura bíblica em classe, que nós vamos ler agora, que é Efésios 4, 11 a 16. Então, lá no versículo 11 diz: ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. No versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Já no versículo 13, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Já no versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, Já no versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Já no versículo 16 e último, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as juntas operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então nós temos aí agora o comentário que fala sobre a introdução nesta lição. Nesta lição veremos o ministério em suas diferenças, funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que de modo bíblico
todo cristão exerce um ministério sacerdotal, que o habita a ministrar diante de Deus. Neste sentido, não há diferença entre os membros e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para suas funções e ofícios específicos. Esses ministros, chamados por Deus, têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Já no item 1, o ministério sacerdotal de todo crente. Então vamos lá. O item 1 é a carisma romana, agora o item 1 em número, que tem o título Sacerdócio do Antigo Testamento. Na prática, o sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu na esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue. O princípio, quando surgiu a necessidade de oferecer sacrifício. Os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes, conforme lá Gênesis 4, 3 e João 1, 5. E assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função, conforme Gênesis 12, 8. E Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos, conforme Êxodo 19, 6. E no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal, família de Arão e a tribo de Levi, conforme Êxodo 28, 1 e número 3, versículos 5 a 9. Antes de entrarmos no item 2, deixa eu fazer uma correção. Eu falei aí João 1,5, mas na verdade não é o João 1,5. Quando diz que os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes, aí eu falei Gênesis 44, 3 e Jó 1,5, certo? Agora partindo para o item 2. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacrifício da antiga aliança como um tipo de Cristo, conforme Hebreus 8, versículo 1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo, nação, é dentro do sistema sacerdotal. Agora, é a Igreja que constitui o sacrifício universal de todos os crentes, conforme 1 Pedro 2, versículo 5, Apocalipse 5, versículo 10 e conforme Jeremias 31, versículo 34. Logo, se debaixo da antiga aliança, o sacerdote era o ministro do culto, agora sob a nova aliança, como sacerdote, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo, que conforme Romanos 12, versículo 1 e 2. Ministramos louvor com o fruto dos nossos lábios, conforme Hebreus 13, versículo 15. Intercedemos pelos outros, conforme 1 Timóteo 2, versículo 1. Hebreus 10, versículo 19 e versículo 20. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme 1 Pedro 2, versículo 9. E mantemos comunhão direta com Deus, conforme 2 Coríntios 13, versículo 13. Já no item 3, uma doutrina bíblica resgatada sacerdócio é limitado à figura dos padres, não à função sacerdotal. Para os membros da Igreja, nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na Terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica no sacerdócio universal dos crentes, tal que se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana, no século XVI,
Para reformador alemão, entre aspas, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja, fecha aspas. A Reforma pregou um retorno radical a essa escritura, como bem definiu seu slogan na sala Escritura, somente a Escritura. Na página das Escrituras Sagradas, podemos ver a grande dessa preciosa doutrina. Temos na sinopse 1 a doutrina bíblica no sacerdócio universal do crente é um fato da nova aliança. A Igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, a gente ampliando o nosso conhecimento, a gente vai falar sobre o sacerdócio universal do crente. A Igreja, no discurso dos séculos, sempre rendeu advertência em duas categorias gerais. O clero, que é para si. O lacaito é o grego, que é lá o laos, que é o povo. No Novo Testamento, no entanto, não faz uma distinção, não marcante, pelo contrário. A porção, ou clero de Deus, sua própria possessão, refere-se a todos os crentes, nascidos de novo, e não somente a um grupo seleto. Amplia mais no seu conhecimento, lendo a obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, da editora CPAD, é a página 564. Vamos lá, o auxílio devocional, a geração eleita e o sacerdócio real, que está lá em 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. É simplesmente correto que nós decidamos viver de acordo com os valores de Deus, pois ele nos escolheu no Antigo Testamento. Os sacerdotes oficiavam em sacrifício e literavam a adoração a Deus. Na cultura romana do século I, os sacerdotes pagãos também literavam os adoradores na oferta de sacrifício e louvores aos deuses em ambos os contextos. Servir como um sacerdote era considerado uma grande honra. Assim, a imagem de sacerdote real cristão era clara e poderosa. Nós, que por causa do pecado, nem mesmo éramos um povo de Deus, fomos chamados das trevas e recebemos uma posição mais elevada. Nos tempos antigos, a pedra de esquina era a âncora do alicerce de um edifício. No texto de Salmo 118, versículo 22, e Isaías 28, versículo 16, que se refere às pedras de esquina, foram interpretados por rabinos de Israel como sendo aplicações messiânicas e não aplicadas a Jesus nos evangelhos de Mateus 24, 42, Marcos 12, versículo 10, Lucas 20, versículo 17, que por Paulo em Romanos 9, versículo 33, e Efésios 2, versículo 20, e por Pedro. Jesus Cristo é o alicerce da nossa fé, como também a Igreja. Neles os crentes são pedras vivas, conforme 1 Pedro 2, versículo 4 a 7. E simplesmente apropriado estão que sirvamos como sacerdote e anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então, continuando, a gente passa para o item 2, que fala sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. E no número 1, o ministério quíntuplo. Os textos de Efésios 4, versículo 11, diz que Deus após na igreja os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, em relação é descrita comumente como o ministério quíntuplo da igreja. Letra A. O apóstolo, alguém enviado em uma missão, conforme Mateus 10, 2 e Lucas 22, 14 e Atos 13, 2. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo: ter estado com o Senhor Jesus,
é lá em Atos 1, versículo 21 a 22. Ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, conforme Atos 1, 22. Ter visto o Senhor, conforme Atos 9, versículo 1 a 5. Ter operado sinais e maravilha, conforme 2 Coríntios 12, versículo 1 a 5. Assim, no Novo Testamento, o apóstolo pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Já na letra B, fala sobre o profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Neste aspecto, era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava, conforme Atos 15, 32. E trazia revelação do futuro, conforme Atos 11, 27 ou 29. Contudo, as Escrituras distinguem o ministério do profeta do tom de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profeta, conforme Efésios 4, versículo 11, enquanto todos poderiam exercer o tom de profecia, conforme 1 Coríntios 14, versículos 5 e 31. Lá na letra C, falamos sobre o evangelista. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas, conforme Atos 8, versículo 5, e Atos 21, versículo 8. Já na letra D, temos os pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, que é conforme João 21, versículo 16, enquanto os mestres é de ensinar, conforme Romanos 12, 7. Então, partindo para o item 2, o serviço de diácono e presbítero, esse é o título. Então, vamos lá falar sobre o serviço de diáconos e presbítero. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído, conforme Atos 6, versículo 1 a 7. O sentido do verbo grego diaconeio é servir e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significa aparecer em Atos 6:2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir em Atos 6, versículo 1, à luz do contexto de Atos 6, e observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, o presbítero traduzia como o presbíteros, traduzido como presbítero, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos 14, versículo 23, o termo é usado para que se referia aos anciãos que presidiam a igreja, e este mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20, versículo 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou intercedia alguma função pastoral. Agora vamos falar sobre a sinopse 2, que tem como frase: Deus pôs na igreja apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Já no item 3, as qualificações para o ministério. Primeiro, as qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial. Nas suas cartas pastorais, conforme 1 Timóteo 3, versículo 1 a 15, e Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, aqui listamos apenas algumas delas. Não apegamos ao dinheiro, ou seja, não avarento. 1 Timóteo 3, versículo 3. Sem prescindível, 1 Timóteo 3, versículo 2. E Tito 1, versículo 6. Ou seja, alguém que não possui nenhuma acusação válida, conforme 1 Timóteo 3, versículo 10. E que isso não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação ilegítima de algum escândalo público. Já no número 2,
as qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como os aspirantes ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso, conforme Tito 1,7. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado por sua própria opinião, age como teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irracível, conforme Tito 1, versículo 7. Não pode ser truculento, violento e aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada, como outros desqualificados que para o ministro do Senhor. Já no terceiro, há qualificações para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisito inegociáveis para o exercício do ministério de qualificações morais e sociais, conforme estudamos aqui. Já na sinopse 3, tem a frase seguinte: há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. E vamos lá, mais um auxílio teológico, o chamado para o ministério. Paulo salientou com muitos critérios uma importante verdade concernente à diversidade do ministério, conforme Romanos 12, versículo 3 a 8. Já em 1 Coríntios 12, versículo 1 a 30. E dentro da admirável unidade do corpo de Cristo, produzida pela obra do Espírito Santo, há uma rica adversidade e nem todos no ministério têm a mesma função, o mesmo dom e o mesmo ofício. Assim como o corpo humano tem uma grande variedade de órgãos, a fim de funcionar apropriadamente, o corpo de Cristo requer diversidade de ministério, para que a Igreja possa cumprir com eficiência as ordens de Cristo. Na diversidade da unidade, brilha o interesse de Deus pelo indivíduo. O despeito de função, dons e ofício, a despeito de qualquer atraente ou oculta, seja a tarefa confiada. E alguém de todos os olhos de Deus são importantes. Cada crente será recompensado de acordo com a sua fidelidade. Então, a gente vê aqui que cada um seria recompensado de acordo com a sua fidelidade, né? Então, vamos partir para a conclusão. A conclusão fala que nesta lição vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdote universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo a outros diante de Deus, nem sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dom de Deus à igreja. Agora vamos revisar o conteúdo da lição. No primeiro item é uma pergunta: como o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança? A resposta: o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo, conforme Hebreus 8, versículo 1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Já no item 2, é outra pergunta: qual o movimento histórico fez o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes? Resposta: foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Já no 3, não é uma pergunta, mas é uma citação. Ele pede que cite os 5 ministérios
de Efésios 4, versículo 11. Qual é a resposta? O texto de Efésios 4, versículo 11, diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quer dizer, são 5. E já no versículo 4, na pergunta 4, segundo a lição, qual é a distinção entre o ministério de profeta e o dom de profecia? A resposta: a Escritura distingue o ministério de profeta e o dom de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profeta, conforme Efésios 4, versículo 11, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia, conforme 1 Coríntios 14, versículos 5 e 31. E última pergunta: quais as naturezas de qualificação ministerial? Resposta: são 2. Qualificação de natureza moral e qualificação de natureza social. Então, essa foi a nossa lição 7, no qual nós abordamos nesse dia. E na próxima lição nós vamos falar da lição 8, que é a disciplina na igreja. Tá? Então eu espero que todos os irmãos leiam. Eu vou disponibilizar novamente, tá, a revista no grupo, tanto no grupo dos homens como no grupo da igreja, para que alguém que perdeu no WhatsApp, no grupo, possa ter de novo a revista. Então vamos dirigir a Deus em oração, agradecendo por mais essa aula, louvando a Deus e bendizendo o seu nome. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa lição da Tua Palavra. Faça-nos entender o ministério da Tua Igreja, o ministério que Tu colocaste para cada um, Senhor, segundo a Tua vontade, no qual o Seu Espírito Santo que nos capacita, Senhor, que todos nós temos um dom, ou para ensinar, ou para atender as pessoas, ou para ser pastores, mestre, evangelista. Tudo é um dom que vem de Ti, Senhor, porque nada podemos fazer sem Ti. E nós queremos ouvir a Tua voz no sentido de capacitarmos para a boa obra, Senhor, para que possamos, Senhor, ganharmos vidas para Ti, doutrinar vidas para Ti e também discipularmos, Senhor, vidas. Por isso nos abençoa, Senhor, nos guarda, tenha um dia de paz, tranquilidade, segurança, livra de todo o mal, de toda enfermidade. Se porventura tiver alguém aqui representado no qual tem um familiar, um parente enfermo, doente, que o Senhor possa restaurar a saúde, possa abençoar, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, e que possamos ter um domingo abençoado, uma semana frutífera, uma semana abençoada, que possamos ser livres de todo o mal, Pai. Abençoe e nos guarde e livre, Senhor. É que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, irmãos, até a próxima lição, que Deus abençoe a todos.